A vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelada à Abadesa Maria Cecília Bage, a Consoladora dos Aflitos. Capítulo 10, continuação. José não entendia tudo isso, mas percebia bem minha tristeza ou meu consolo. Por isso, recorria inteiramente humilde à querida esposa para saber qual o significado, ou ficava muito receoso de ver-me triste, na dúvida de ter me desgostado. Mas a querida mãe o consolava e lhe explicava alguma coisa para convidá-lo e dissipar o receio que lhe feria o coração. Eu não desempenhava este papel junto de José por querer que minha mãe querida desde então tomasse posse do lugar de consoladora dos aflitos. Pedi ao Pai, para minha querida mãe, o privilégio de ser a consoladora de todos os aflitos. Por isso, quem desejar ser consolado, recorra a ela. Entreguei em suas mãos a liberdade e o poder de consolar a qualquer um que a ela recorra. Ela aceitou de bom grado o encargo, por saber que tal era a minha vontade e a do Pai. Não deixa nem jamais deixou de praticá-lo de maneira excelente. De fato, não houve nem haverá alguém que, recorrendo a ela com fé, não seja inteiramente consolado. Alegria de José. Louvávamos unidos. Em seguida, ao Pai por todas as graças que me concedia para os meus irmãos, e nestes louvores afervorava-se muito o espírito de minha mãe e dava cada vez mais gosto ao Pai e a mim. Alegrava-se muito por este motivo também o seu esposo José, e frequentemente entendia os júbilos de seu espírito qual esposo caríssimo. Era tal o prazer de José de estar na presença de sua amada esposa, que teria escolhido fazer ali a sua perpétua morada. Não dava, porém, muita expansão a este desejo, porque já sabia ser-lhe reservado um prazer assaz maior, a visão de Deus. Teve bem claramente este conhecimento pelo intercâmbio tão familiar que mantinha comigo, e daí, estando quase sempre na presença do sol divino, ficava bem iluminado, e por esta luz compreendia perfeitamente qual seria o regozijo quando o tivesse contemplado com a face revelada. Tempo veloz em companhia de Jesus. Nesta maneira de viver, passávamos nossos dias, os quais sempre pareciam à querida mãe e a José menos do que instantes, pela consolação que sentiam em estar em minha companhia. Reconheciam tão bem a própria fortuna que frequentemente, genuflexos em terra, rendiam afetuosas graças ao Pai e a mim, com palavras interrompidas por suspiros e lágrimas de júbilo. Falavam-me da obrigação infinita que haviam contraído com o Pai por lhe haver me entregado em custódia, e comigo porque me dignara estar junto deles, e mais ainda, por ter me reduzido a viver submisso a eles. Nestas ocasiões animava-os e ajudava-os a agradecer ao Eterno Pai, e eles muito se alegravam, sabendo serem assaz valiosos juntos ao Pai meus agradecimentos, com os quais podia aplacar-se e satisfazer-se relativamente ao que lhes havia outorgado. O nome de Jesus causa doçura. Quando me chamavam pelo nome de Jesus, realizava-se perfeitamente o que está escrito a respeito deste nome. Ao proferi-lo, enchia-se-lhes de júbilo o coração, o paladar sentia doçura, o ouvido percebia melodia e o espírito exultava. Quando eu me detinha a tratar a sós com o Pai e eles experimentavam qualquer angústia, proferiam o meu nome.
e com isso ficavam consolados. Ao chamar-me depois pelo nome de filho, nascia-lhes no coração amor mais ardente a mim. Quando queriam fomentar a chama do amor, que julgavam ir se extinguindo, porque o amor jamais se contenta e, por mais que vá crescendo, sempre ambiciona aumentar, chamavam-me pelo nome de filho. Assim apaziguavam-se-lhes os anelos de amor, porque sentiam-no inflamar-se com veemência. A querida mãe, porém, sabia exatamente quando era vontade de meu pai que ela e o seu esposo sofressem alguma tribulação. Então fazia-me companhia nas aflições e angústias de meu coração, abstendo-se de proferir estes nomes com a boca, avisando-o também a José, exortando-o a sofrer a angústia que o pai lhe enviava para dar-lhe ocasião de mérito, e José, em tudo obedientíssimo à esposa, fazia tudo o que ela lhe aconselhava. Nestas ocasiões, pois, volvia meu pensamento aos meus irmãos e desejava que também eles experimentassem de algum modo o que provava minha querida mãe e meu esposo José. Pedi ao Pai concedesse graça semelhante a todos os meus irmãos e dar-lhes idêntico sentimento, especialmente aos que me amam. Fizesse-lhes experimentar a doçura e a amabilidade que encerra o meu nome. Se for invocado com amor, sinta o coração grande júbilo e o paladar da alma doçura de amor de qualquer outra suavidade, ceda-lhes o lugar e pareça a amargura tudo o que oferecer o mundo em matéria de doçura. Perceberam melodia através do ouvido, de maneira que, contentes espiritualmente, não cuidem de ouvir discursos que possam trazer-lhes consolações mundanas, e em tudo fiquem consolados ao proferirem meu nome. Prometeu-me fazê-lo Pai e de fato não deixa de realizá-lo. Bem o experimentam as almas amantes e fiéis. Efetivamente, ao proferirem o meu nome, ficam muito consoladas e inflamadas ainda em meu amor. Se não se produzem em todos estes efeitos admiráveis, a razão é que não me amam e vão procurando em outros objetos a sua consolação, isto é, cheias de gostos mundanos, não podem perceber os gostos celestes que traz consigo a doçura de meu nome. Apostolado de Maria. Minha querida mãe ia se enchendo nos trabalhos para ganhar também ela o pão. Jamais saiu à procura de trabalho, mas quem o queria vinha procurá-la para uma encomenda. Ela mesma o pedira, porque era muito modesta e completamente retirada, e não queria andar pelas casas dos outros. Fiz-lhe esta graça pedindo-a a meu pai. Desejava ainda que na ocasião em que viesse alguma vizinha ou outra levar-lhe trabalho, ela se entretivesse de assuntos santos e, ao ver a minha pessoa, se inflamasse de amor por mim e ao Pai. De fato, assim acontecia com frequência. Ao virem trazer-lhe ou buscar os trabalhos com ela, se entretinha falando-lhes das grandezas e misericórdias do Pai e da obrigação de observarem a lei divina. Os corações das que se achavam em estado de graça ficavam muito inflamadas. Achava-me a miúde presente e a minha presença incutia-lhes no coração amor santo e reverência para comigo. Admiradas da graça e amabilidade da minha pessoa, denominavam feliz a minha querida mãe por ter tal filho e como gosto se entretinham. Não houve uma que não ficasse admirada e consolada por ter conversado com ela e por ter fruído de minha presença. Em verdade, os discursos da querida mãe arrebatavam o coração de quem a escutava,
porque estando-lhe o coração inflamado de amor divino, que não podia ficar escondido, alastrava-se muito e inflamava-se quem a ouvia. Os louvores que lhe tributavam referia-os todos ao Pai e fazia que também elas o louvassem e magnificassem, qual origem e doador de todo o bem. Rogava eu então ao Pai que concorresse com a sua graça e com as suas luzes, para que naquelas almas aumentassem o fervor e a caridade, e elas aproveitassem de quanto haviam ouvido. O Pai secundava largamente as minhas preces. Ia, portanto, a querida Mãe preparando-lhes os corações para receberem o Messias, quando se houvesse manifestado claramente. Dizia-lhes que já chegara o tempo das promessas divinas e por isso se dispusessem a recebê-lo e conhecê-lo. Eu então suplicava ao Pai que lhes iluminasse as mentes a fim de crerem, enquanto a Mãe dileta manifestava, e formassem a respeito dela o conceito devido, não a olhando nem considerando como simples mulher, mas como um prodígio da graça divina. Na realidade, tinham-na em alto conceito. Fremia por isso o inimigo infernal, e quando elas partiam da presença da querida Mãe, ia semeando-lhes na mente pensamentos muito contrários à santidade da mesma. Insinuava que não deviam dar crédito às palavras de uma simples mulher, excitando que não em seus corações aversão para com ela. Orava por elas e pedia ao Pai desse-lhes virtude e força para resistirem às perseguições do inimigo infernal. O Pai não deixava de assisti-las com a graça, de modo que saíam vencedoras. O inimigo era muito abatido e debilitado pela força de minhas orações e das preces de minha querida Mãe. Como não sabia de onde lhe viesse aquele abatimento, fremia e enfurecia-se contra mim e contra minha querida Mãe, porque vendo resplandecer em nós tanta virtude e tanta humildade, não podia suportar esta visão e receava muito a própria perda, como de fato depois lhe aconteceu. Orava ao Pai que manifestasse sujeito esse feroz dragão com seu poder, para que não fizesse tantas devastações entre as almas que eu viera salvar. Permitiu-lhe, porém, o Pai que se enfurecesse, tanto para dano meu como para o da dileta Mãe, e a fim de que fosse melhor vencido e confundido, e para dar à querida Mãe ocasião de merecer, por ser perseguida e desacreditada pelos malvados mais de uma vez. Assim, de fato, sucedeu, quando o inimigo se punha a instigar os de seu partido, sublevando-os contra a Mãe querida e contra mim. Falavam muito de nós e iam espalhando pela cidade que eu era um ocioso, não prestava para nada, e minha mãe me educava tão mal que punha o pobre pai a labutar para manter-me, etc. Estas detrações contra mim causavam grande pesar ao coração da querida Mãe. Muito rezava por eles. Pedia ao Pai não permitisse ser ele tão ofendido na minha pessoa e na minha querida Mãe. Apresentava-lhes fervorosas orações por todos aqueles que falavam tão mal e pedia-lhes desse-lhes luz a fim de se arrependerem dos próprios erros. Tanto rezava ao Pai que obtinha quanto almejava, pois em virtude de meu sofrimento e de minhas súplicas o Pai se aplacava. Mansidão de Jesus e de Maria. De fato, os mais furiosos vinham à oficina de José para carregar-me de injúrias e ofensas, e eu ficava a olhá-los com o coração cheio de amor para recebê-los e convertê-los.
Quando chegavam à minha presença, era o primeiro a contemplá-los amorosamente e saudá-los, e eles, com o meu olhar e a minha saudação, ficavam arrependidos e transformados. Pelo concurso da graça divina implorada por mim, confundia-se do próprio erro, ficavam humilhados e partiam compungidos. Eu, agradecendo ao Pai, pedia-lhe que não os abandonasse, mas continuasse com as suas misericórdias como realmente ele fazia. Assim o inimigo era vencido e envergonhado, mas não cessava de andar maquinando novas insídias para excitar tumulto, tornar odiosa a minha pessoa e desacreditá-la naquelas regiões. Não podia suportar tanta luz, virtude e humildade. O mesmo fazia os que ele havia incitado contra a querida mãe, porque quando vinham para censurá-la e desafogar a ira que o inimigo fizera nascer nos seus corações, apenas a viam, ficavam aterrorizados de arrependimento e muito mais ao ouvirem a doçura e a amabilidade de suas palavras e a elevação de sua celestial doutrina. A dileta mãe os admoestava com grande caridade, fazia-lhes conhecer as insídias do inimigo infernal e instruía-os como se deviam comportar para vencê-lo e abatê-lo. Vendo-os tão contritos de seus erros, animava-os e confortava-os. Partiam bem diferentes do que eram ao chegarem. Crescia muito a estima e a veneração para com ela. Se alguns eram pobres, dava-lhes ainda esmola, privando-se do pouco que tinha para consolá-los. Tal era a recompensa que recebia de nós quem nos havia tratado mal e detraído de nós. Procurávamos sempre retribuir com graças e benefícios a quem nos havia ofendido. Oferecíamos ao Pai nossas abstenções e sofrimentos em desconto de suas culpas, louvando-o e bendizendo-o em nome deles. Nestas ocasiões, pois, volvia o pensamento ao bem de meus irmãos. Pedi ao Pai desse a todos os que são maltratados e caluniados um coração pacífico e longânime. Não se irassem contra os que falam mal deles, apesar de serem inocentes. Não ressentissem, mas suportassem tudo com alegria de espírito. Eles se mostrassem pacíficos e caridosos com aqueles que o maltratavam, impetrassem-lhes de meu Pai o perdão e o arrependimento, fizessem muitas e fervorosas orações por eles. Supliquei-lhe ainda desse luzes aos que o tivessem ofendido e maltratado, a fim de que, ao verem a virtude praticada por um sofredor, se arrependam dos próprios erros, humilhem-se e fiquem contritos, mudando o modo de pensar. De detratores se tornem propagadores das virtudes daquele e da paciência mantida diante de suas detrações. Suplicava muito ao Pai por este particular e oferecia-lhe minha paciência com todas as outras virtudes praticadas para que se dignasse conceder-me tal graça em prol de meus irmãos que por si mesmos não a teriam podido merecer, nem seriam capazes de praticar essas virtudes sem uma graça especial de meu Pai, que eu lhes obtive depois de muitas oferendas e preces. Vi então as abundantes graças que a cada um distribuiria meu Pai neste particular e alegrei-me. Minha alegria, porém, foi muito amargurada ao ver que poucos a aproveitariam, porque a maioria deles, zelosos por seu bom nome, nada querem suportar, irando-se contra quem deles fala mal. Esta paixão tem sobre eles uma força, mais força do que a graça concedida pelo Pai, e deixam a paixão e a ira prevalecerem sobre a graça divina.
Com isso, prejudicam-se a si mesmos, porque dispensam o cuidado que o meu Pai teria de defendê-los e de retribuir-lhes o bom nome e o crédito junto de todos. Fazem com que os que falam mal deles não se arrependam e, por conseguinte, não são propagadores de suas virtudes, porque não as praticam. Sentia com isso pesar tanto maior devido à grande solicitude com a qual lhes merecia estas graças. Não só merecia as graças, mas deixava os exemplos, fazendo tudo para o seu proveito e instrução. Procurava satisfazer ao Pai pela graça a eles concedida. Uma vez que muitos a desprezariam, mostrava-me pronto a satisfazer a divina justiça, dizendo ao Pai irado: Pai amantíssimo, aplaque-se vossa justíssima ira, porque virá o tempo em que eu darei plena satisfação à vossa justiça por todos os meus irmãos, e assumindo todas as suas culpas, sacrificar-vos-ei minha vida numa cruz. Ao proferir tais e ainda outras palavras, o Pai ficava aplacado e amorosamente me abraçava. Pedia-lhe então que me desse a consolação de abraçar em minha pessoa também a todos os meus irmãos, cujos débitos já assumi e cuja pessoa representava. O Pai me atendia sem excluir um só, e eu muito me consolava. Mas tal consolo era amargurado, porque naquele instante o Pai fazia-me ver que, apesar de abraçar todos com misericórdia, muitos se distanciavam e fugiam dele e espontaneamente se perdiam. Já disse que jamais tive neste mundo consolação não acompanhada de grande amargura, porque os pecadores obstinados sempre causavam labuta e aflição ao meu coração, mas nestas ocasiões causavam muito mais, por ver o Pai todo misericórdia, amor e caridade para com eles, enquanto estes tão cinicamente se dirigem contra o Pai e espontaneamente querem se perder. São José, coadjutor da salvação. Depois de ter conseguido quanto manifestei, louvava ao Pai com novos cânticos, unido à querida mãe e a José, seu fidelíssimo esposo. Apesar de José não saber o que eu fazia com o Pai, minha querida mãe frequentemente o informava de quanto era realizado, a fim de que louvasse e agradecesse ao Pai o que se dignava outorgar-me em prol do gênero humano e praticasse tais atos de caridade para com o próximo, isto é, orasse por ele e pedisse as graças que soubesse serem-lhes necessárias para a eterna salvação. A esposa informava-o muito bem e ensinava-lhe o modo de comportar-se em relação a ele junto ao Pai. Ele cumpria perfeitamente o quanto lhe era insinuado. Terminados, pois, os cânticos de louvor, meu Pai mostrava sua complacência, infundindo-lhes nas almas novas graças e júbilo inexplicável. Por essa fruição a miúde ficavam absortos e quase ébrios de amor. Exclamavam: ó, quão suave e deleitável, ó Senhor, é o vosso Espírito! Repletos de santo desejo de que todos praticassem dele, apresentavam ardentes súplicas ao Pai. Acompanhavam-me nas orações. Muito me comprazia com isso e rogava ao Pai desse idênticos sentimentos a todas as almas que experimentam sua doçura e amabilidade, a fim de que rezem e desejem a participação de todos na mesma suavidade e doçura das quais foram feitos partícipes, e assim, ao experimentarem sua amabilidade e doçura, mais o louvem e exaltem. Bom uso do tempo. Voltava depois a querida mãe ao trabalho
eu ia com José executar a tarefa de carpintaria. Tão bem empregávamos o tempo que jamais perdíamos ociosamente um só momento. Oferecia ao pai esta pontualidade no bom emprego do tempo em desconto e suplência por todos aqueles que empregam tão mal e até com ofensa a quem lhe concede, por não o aproveitarem e regatearem sobre a própria salvação eterna. Cruciava-me o coração a pena de verificar como a maioria de meus irmãos gastariam tão mal o tempo e o perderiam tão ociosamente, visto ser tão precioso e uma vez perdido não poder ser readquirido, desejava que todos o utilizassem bem. Rogava muito ao Pai estimulasse o coração de todos e aproveitarem-no e os iluminassem para conhecerem a preciosidade do tempo. Via que o pai não deixaria de fazer quanto lhe pedia. Realmente, em muitos causariam impressão os estímulos e luzes por ele concedidos. Haveriam de empregar frutuosamente o tempo e assim adquirir um acúmulo de méritos. Por isso alegrava-me e agradecia ao Pai. Via ainda a grande multidão daqueles que abusariam e perdê-lo-iam para o seu próprio dano e ofensa a meu pai. Sentia imenso pesar, tanto mais que viria a hora em que, diante do tempo tão desperdiçado e esbanjado, tê-lo-iam desejado a este não seriam concedido, e este não seria concedido. Procurava dar ao Pai toda a glória e honra que no tempo mal empregado e perdido meus irmãos lhe negavam e satisfazer por eles a divina justiça. Todo mal reverte para quem o mal o utiliza e perde-o ociosamente, pois a divina justiça já foi por mim plenamente satisfeita, com as ofertas feitas naquele tempo que tão bem empreguei. Jamais perdi um só momento inutilmente. Vendo o pai esta plena satisfação, grande era o aprazimento que tinha em mim e muito maior o amor que me mostrava. E eu pedia-lhe transferir este amor para meus irmãos, concedendo-lhes quanto eu por eles pedia. Realmente o pai amoroso mostrava-se muito pronto a conceder-lhes todas as graças por mim reclamadas para eles, de modo que se as criaturas não colocassem impedimento de sua parte, seriam cumuladas de todas as graças que lhes mereci. Era este o pesar que muito me cruciava, como eu as desejava tais, e elas se deleitariam com o fruto não só de meus méritos, mas também das graças que lhe merecera. Vendo-as privadas dele por própria culpa, tinha imenso pesar. Sentia, porém, algum consolo ao ver algumas que tão bem aproveitariam o tempo e com todas as suas possibilidades procurariam imitar-me e utilizariam as graças que eu com tanto amor lhe havia merecido. Por esta razão rendia graças ao Pai e pedia-lhe desse-lhes novos auxílios e graça maior. Na oficina de José. Estando logo a trabalhar com José, acontecia frequentemente que, ao lhe faltarem as coisas necessárias para o trabalho, e não tendo com que comprá-las por causa da pobreza, voltava-se para mim cheio de confiança e esperança e manifestava-me a necessidade, dizendo-me amorosamente: Filho, vós sois o Senhor de todas as coisas criadas. Vede a necessidade que tenho. Por este motivo vos peço dignar-vos prover-me para poder exercer o ofício e ser-me possível ganhar o pão cotidiano com vosso auxílio. Então, vendo-lhe a fé e confiança, pedi ao Pai se dignasse provê-lo. Embora pudesse de modo absoluto atender a todas as suas necessidades, não o fazia, contudo,
sem o beneplácito do Pai Celeste, porque em todas as coisas quis mostrar-me submisso a Ele e obediente. O Pai me dava toda a faculdade a fim de que agisse como Senhor absoluto de todas as coisas. Por isso, se faltava a José alguma coisa, eu, com o meu poder, fazia que fosse encontrada. Em muitos casos, multipliquei a madeira que devia servir para o trabalho e outras coisas. Algumas vezes ainda o Pai mandava alguns de seus anjos trazendo-nos o indispensável, como aconteceu relativamente ao alimento para sustentar-nos. Mas isso sucedia quando não havia outro modo de encontrá-lo humanamente. Se isso acontecia, o bom José ficava muito consolado e rendia os devidos louvores e agradecimentos ao Pai, comigo e com a querida mãe. Nestas ocasiões, suplicava ao Pai se dignasse dar a todos os meus irmãos confiança semelhante à esperança em sua bondade e providência, para recorrerem a Ele em todas as suas precisões. Ele, em consequência, se dignasse provê-los do necessário. Prometeu-me fazê-lo Pai, e vi naquele instante que, em verdade, daria a todos sentimentos semelhantes e estava pronto a prover de tudo os que a ela recorressem com fé viva. Muito me alegrei de tanta liberalidade e bondade do Pai amoroso e agradeci em nome de todos. Este prazer, contudo, foi muito amargurado por ver a maioria de meus irmãos muito omissos nesta confiança e mais fiados nas criaturas do que em meu amoroso Pai. Não se prevaleciam de sua liberalidade e providência. Por conseguinte, não fruíam daquelas misericórdias que eu lhes havia impetrado. Tive conhecimento ainda do que faziam grande injúria ao Pai por não confiarem totalmente nele e não recorrerem a ele com fé viva. Ciente de que isso desagradava muito ao Pai, pedia-lhe se compadecesse da ignorância e pouca confiança deles, não desistisse por essa razão de provê-los em todas as necessidades. Pediam com grande instância, recordando-lhe que eram obra de suas mãos e suas criaturas, e por isso, não obstante a desconfiança deles, não os abandonasse, mas como Pai benigno e amante se compadecesse da fraqueza dos filhos, apesar de o desmerecerem por não reconhecê-lo qual verdadeiro Pai e provedor. Por essas reiteradas súplicas o Pai prometeu-me fazer tudo o que lhe pedira. Não deixava de fato jamais de executá-lo, porque por muitas via prover o necessário às criaturas, por mais que portem para com ele quais filhos ingratos e não lhe mostrem a confiança e esperança deviam demonstrar. Agradeci em nome de todos ao Pai amoroso, e em todo o tempo que vivi na terra entre os homens, continuei a agradecer-lhe por essa liberalidade e providência, tanto mais louvável quanto se estendem aos filhos mais ingratos e de todo indignos. Exortações à esposa. E tu, esposa minha, não deixes de imitar-me nisto e em todas as outras coisas que te manifestei, assegurando-te que, além do mérito, dará sumo gosto ao Pai. Fim do capítulo 10.